vamos continuar aqui. Então, nós estamos aqui com as bacias nossas de referência, todas elas já estão no TN. No caso, agora nós vamos trabalhar dados socioeconômicos. Vamos pegar os dados do setor censitário, do censo de 2010. Temos aqui alguns dados também. Por que nós estamos usando o censo de 2022? Porque a gente não tem os dados deles ainda finalizados. Então, nós vamos trabalhar aqui com o de 2010. Tá bom? No caso aqui, nós temos a base de dados da malha censitária e temos também a regionalização hidrográfica, no caso que a gente fez aqui, a partir da bacia do Corumbataí. Vou te selecionar, porque eu já tinha feito aqui anteriormente, mas só para fecha. Só para vocês verem aqui, de início. Vou desabilitar aqui a regionalização hidrográfica, não tem necessidade. Eu vou selecionar dessa informação a partir dessa. Para isso, selecionar por localização. Vou mandar selecionar os dados censitários, no caso aqui a base de referência, que intersecciona quais feições? As feições da área de contribuição do Corumbataí. Isso vai criar uma nova seleção. Vou selecionar, vou clicar com o botão direito então na base que eu quero exportar, setores, vou clicar em dados, exportar feições. É importante aqui a gente já mudar a projeção, então vou substituir a projeção aqui para siglas UTM. Isso vai ser importante para a gente fazer cálculo de densidade demográfica. Vamos aqui agora depois em parâmetros, temos aqui a nossa base de referência, vamos salvar ele não no GeoDatabase direto, vou salvar ele aqui dentro da pasta, bases, IBGE, censo, setores censitários, vou chamar ele como setores Corumbataí. Deseja salvar? Sim. Vou colocar aqui e clicar OK. Se tudo der certo, ele vai exportar essa base para uma nova informação apenas com os setores que estão associados ao Corumbataí. Observem que agora ele já está em padrão UTM e está localizado aqui para a nossa área de interesse, considerando aqui o que a gente tem da bacia de referência aqui do Corumbataí. Ok? Vou desabilitar a bacia agora aqui, só porque eu não preciso dela, e vamos continuar para fazer os cálculos que são necessários aqui para as áreas. Aqui nós temos vários caminhos possíveis, vamos ver alguns deles. A primeira questão aqui, essa base aqui, se a gente for na informação dela, na tabela de atributos, Ctrl+T, a gente vai perceber que a gente já tem informações que não são necessárias e informações que são muito necessárias. O que vai ser necessário para a gente aqui é o código do setor censitário e tipologia urbana. Os códigos regionais e outras informações, nome de município também, mesorregiões, etc., não são necessários. Então, vou excluir essas bases de dados. Por quê? Porque a gente está trabalhando com informações, gente, que não são necessárias. Então, se não é necessário, não tem um porquê, né? Vou excluir aqui essas informações para ter apenas as que são fundamentais. Vou excluir esse aqui também, que não tem necessidade. Okay? Tudo isso significa que sua base vai ficando menor, vai ocupando menos espaço. Isso, principalmente quando a gente está trabalhando em grandes áreas, é bem importante. Aqui eu estou com finalizado, tem a minha base aqui já selecionada. Agora nós vamos adicionar a tabela do setor censitário. Para isso nós vamos clicar com o botão direito, ligar e relacionar, adicionar ligação. Qual? Setores Corumbataí. Qual o campo de entrada? CD Geocode. Ele já vai identificar aqui para você. Dados, aí qual tabela? Dados censitários, que está aqui embaixo. E vamos também para o código de ligação, código do setor. Vou colocar aqui OK. Se tudo der certo, a minha tabela aqui agora vai apresentar outras informações que são importantes, mas que não necessariamente são todas que a gente vai utilizar. Ok? Aqui tem todas as informações lá daquela tabela de referência do IBGE. A nossa atenção vai estar voltada para a pergunta 14, que é a que trabalha aqui para a gente a população total residente. A gente tem ela também atribuída por várias outras variáveis demográficas. Escolham aí as que vocês querem trabalhar. Ok? Nos setores Corumbataí, a gente vai pegar aqui pode fechar, vamos usar agora. Ela já está com todas aquelas. A gente retomando aqui, deu um erro, mas foi por conta do tamanho da base de dados. Então eu simplifiquei a base de dados do IBGE, que está disponibilizada para vocês. O que eu fiz foi, vou abrir aqui para vocês verem. Dentro da pasta aqui de bases, IBGE, censo, estatística, tem essa base completa. Ela tem aqui aproximadamente 80 megabytes, só que isso é bastante informação. E eu criei essa aqui simplificada. Para facilitar a vida, eu vou excluir as outras planilhas aqui, acho que não tem necessidade, que não é necessário, não precisa. Excluir. Vou
aqui os dados para ver se eles estão todos corretos, os que eu preciso. Limitei as perguntas aqui até a B40. Vou ver se agora ele vai conseguir calcular. Ele falou que tinha ultrapassado a quantidade de entradas possíveis. Vou diminuir aqui, vou fechar. Isso também é pelo fato de não estar operando dentro do GeoDatabase. Se eu estiver dentro do GeoDatabase, ele consegue gerar mais dados, mas eu não gosto. E vou pegar aqui agora, eu gosto de birra, tá? E vou pegar aqui as bacias, regionalização hidrográfica e os setores do Corumbataí. Se tudo deu certo, os setores do Corumbataí, ele já está em projeção UTM. Então, se eu ver aqui na referência espacial, ele já está aqui marcado. E eu agora vou tirar as relações que ele tinha antes, que eu tinha colocado as relações com o setor principal. Eu vou vir aqui, ligar e remover todas as ligações. Não sei se não foi, deixa eu ver. Ele não está. Tá. Adicionar ligações. Vou escolher aqui CD Geocode, tabela de localização. Tem que inserir a tabela. Vou abrir ele aqui no catálogo. Aí simplificada. Na hora que eu abrir ela aqui, ele está atualizando, porque eu trabalho pelo OneDrive, né? Como é um dado que ele vai conseguir. Planilha 1, vou jogar ela para cá. Vou renomear ela aqui como dados do centro, só para não ter erro. Vou clicar aqui agora nos setores Corumbataí, ligar e relacionar, adicionar ligação. Vou escolher CD Geocode, dados do censo, campo de ligação, código do setor. Vou clicar OK aqui. Ele deve gerar aqui agora, na minha tabela, Ctrl+P, ela deve gerar a tabela com os dados e setores que eu trabalhei, que tinha escolhido aqui como referência. Tudo bem? Agora nós temos aqui os dados que estão, inclusive, eu tenho aqui nomes de distrito, eu tenho aqui nomes até de bairros, né? Que poderiam ser referência aqui, caso fosse necessário. Só que esses nomes de dados, esses nomes de distrito, eles servem como uma referência, mas não tanto, tá bom? Estão desatualizados e eles vão a partir da própria pesquisa, né? Então eles podem ter alguns erros aí, mas são regionalizados. Então, observem só. Temos aqui a nossa base de dados e ela está separada. O que eu vou pedir para vocês agora é a gente exportar essa base de dados e trabalhar ela no Excel. Então nós vamos lá calcular a população e alguma outra informação que seja necessária. No caso específico dessa, eu vou tentar fazer uma segunda função, mas posteriormente. Por agora nós vamos exportar essa tabela. Para isso a gente vai ter que vir aqui no Análise, vamos abrir Ferramentas, e aqui eu vou procurar por Excel, aquela função que deu problema na última aula, que eu estou acostumado com QGIS. Nós vamos aqui Tabela para Excel. No caso, a tabela que nós vamos exportar é a tabela de bases que está associada aos setores do Corumbataí. Para isso nós vamos clicar aqui Tabela de entrada, setores Corumbataí. Saída, eu vou colocar aqui dentro da mesma base de dados lá. Bases, IBGE, censo, estatística. E eu vou colocar ele aqui como estatística Corumbataí. Ok? Vou clicar salvar. Confere que já está aqui, está tudo entrado, tal, executar. Se as deusas do universo, tudo que importa, permitirem, nós vamos ter essa tabela de base referenciada agora no Excel. Vou conferir aqui pelo gerenciador de arquivos. Totem de projetos, gestão de recursos hídricos, já estou nesse aqui, bases, IBGE, censo, estatística Corumbataí. Essa vai ser a nossa referência por agora. Se abrir essa tabela, ela tem todas as informações necessárias para a gente conseguir trabalhar aqui. Ela vai ter todas as tabelas necessárias, todas as informações necessárias aqui para a gente continuar trabalhando, tá? Esse erro aqui é por codificação da base de dados lá original, que deve estar em ISO alguma coisa, ISO 8811, alguma coisa assim, ou UTF-8, não sei porque ele deu erro ali, mas aqui nos outros estão corretos, então não tem muito problema também da tabela. Se tudo deu certo, a nossa tabela vai apresentar todos os parâmetros que a gente apresentou. Se a gente conferir a pergunta 14, como que eu vou saber que a pergunta 14 está aqui, ó, no manual de documentação? Se você abrir todos os dados do IBGE, ele vem com metadados e documentação suficiente. Se a gente procurar aqui as perguntas que são de referência,
a gente vai ver lá a pergunta 14, V14, onde que está? Aqui, população total residente, pessoas residentes, ok? Ela que vai ser a nossa referência. No caso aqui, a gente já vai pegar, somar esse campo. Vou aqui para o último, vou estabelecer aqui para ele uma soma. Antes ele está dando isso aqui, né, que ele não reconhece como número. Basta clicar aqui, ó, selecionar todos os dados que a gente quer, pode fazer para toda a tabela. Clica aqui e converter em número, aí ele já vai dar certinho, tá bom? Vamos aqui ao final. É igual a soma e selecionar todos esses dados. Se tudo estiver feito corretamente, nós vamos chegar a essa somatória de 289.036 pessoas. São todas as pessoas que residem na bacia do Corumbataí, considerando essa seleção que a gente fez. Atenção, para a gente ter certeza que essa seleção está correta, a gente tem também que fazer um filtro. A gente tem que olhar se o setor que estava aqui, que ele selecionou todos que estavam associados, ele é correspondente. Então, em algumas áreas, a gente falou disso em sala de aula, o setor censitário não é referência. Para isso, vocês podem excluir daqui antes e limpar algumas outras, ok? Mas aqui a gente tem uma população estimada. Dificilmente a gente vai estar pegando aí e ultrapassando esse valor de outra forma, para ter uma referência. Beleza? Vamos tentar agora fazer uma segunda opção, que é tentar vincular. Para fazer esse outro nível de dados, a gente vai precisar, então, é só uma opção para a gente poder facilitar nossas contas para frente. E a gente pode selecionar os setores para cada uma das subbacias e calcular a população, ok? Mas aqui no caso a gente vai tentar fazer isso de uma forma mais automática, utilizando a função unir. Nós vamos aqui, então, dentro de análise, ferramentas, eu vou pegar os setores Corumbataí e vou falar com ele, onde for bacia do Passa 5 você marca, onde for bacia do Corumbataí cabeceira você marca e onde for Ribeirão Claro você marca. Vou escolher aqui unir, vou escolher as feições de entrada vão ser os setores censitários do IBGE, cadê? Setores Corumbataí, e vamos também com a regionalização hidrográfica. Vou salvar isso como na pasta aqui, bases, IBGE, Censo 2010, malha, e eu vou chamar isso aqui de setores Corumbataí, underline, união, underline, regionalização, só para não esquecer, tá bom? Vou salvar isso aqui. Se tudo der certo, ele vai gerar uma nova base que tem os setores como referência, mas ela está apenas como referência, porque se eu quiser eu posso classificar esses setores agora de acordo com a localização espacial deles. Então vamos ver aqui, ó, propriedades, simbologia. Na simbologia eu vou escolher categorizado, valores únicos, né? E vou escolher aqui, ele vai ter criado um ponto para a gente, nome. Olha, agora aqui eu consigo saber com certeza quais são os setores que estão atribuídos. Como ele copiou automaticamente, se eu olhar aqui, o meu dado de população desse lado, vamos ver a pergunta 14 lá, né? 135, olhando aqui para uma que está dividida, né? Aqui, pergunta 14, 135. Desse outro lado, pergunta... Isso aqui era o mesmo setor? Não. Deixa eu ver. Não, porque são setores diferentes, gente. Desculpa, eu quero pegar um setor que ele está dividido. Aqui, deixa eu só ver aqui um que está dividido. Esse aqui, ó, no caso. Esse pedaço aqui ele ficou dividido. A pergunta 14 dele é 217. Desse outro lado que caiu do outro lado, 207. Não, 207, tá certo. Ele repetiu esse dado, tá bom? Então ele não está fazendo uma proporção por área, por nada disso. Está somando a mais, porque os dados do IBGE não são gerados a partir de setores censitários. Indiquei aí para vocês até a tese a dissertação da Fabiana Fábrega, né, que foi funcionária do IBGE e que trabalhou isso de uma forma mais direta, tá bom? Com esses dados aqui agora, se eu exportar a tabela de dados, eu vou saber também como que ele está por afluente. Então eu consigo também fazer o cálculo no Excel por afluente. Então a pergunta para vocês agora, para a gente terminar o exercício é: quais que são os municípios que contempla a bacia? Qual o percentual de área para cada município em cada área de bacia? Qual que é a população que a gente tem nesse local? São perguntas que a gente pode responder aí para o relatório. Para o nosso relatório, a gente precisa principalmente a regionalização hidrográfica,
uma interpretação dela e uma interpretação sobre os dados demográficos que a gente tem. Como a gente tem esses dados aqui também espacializados, a gente pode fazer um mapa de densidade demográfica. Para isso, a gente vai ter que dividir a área pela quantidade de pessoas. E aí a gente vai ter uma espacialização de dados aí bastante interessante. Mas isso eu vou deixar para vocês fazerem aí posteriormente.